Eita, travou tudo. Voltando aqui, pessoal, internet. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Se a conexão vai nos ajudar agora. Opa, voltou? Voltou. Caiu tudo, não foi? Foi. Geral. Foi. Pane Total aí. de praxe, de praxe, de praxe. As conexões. Esse horário, às vezes, deixei até de fazer live mais cedo, porque mais cedo é pior ainda. 6 horas, É sete pior horas, ainda. pior ainda. Mais cedo eu acho pior. 7 horas as lives. Menino. Quinta-feira, 7 horas, está lotado. É muita live, muita gente. E aí é muito dado para entregar, o Instagram buga geral na hora. Mas vamos Pois deixar é, como, vamos deixar o pessoal entrar, mas eu vou entrar de novo continuar de quem toda tava. forma, né? Eu, Isso. eu, enquanto investigadora cartorária, eu me Uhum. interessei bastante por essa área de entrevista rogatória. Uma das pessoas que me incentivaram, que me inspiraram, foi a professora Silvana Leles, que é uma delegada de Pernambuco, uma delegada que, ao meu tempo, ela era do Departamento de Homicídios Ela de trabalhou muitos Pernambuco. anos com investigação de homicídios, exatamente. Pronto. E ela, quando ela ministrava a aula dela, eu me colocava no lugar dela e dizia, nossa senhora, queria ser essa mulher. Ela com a coca dela e o café e o cigarro, tirando o cigarro, mas era coca e café, coca e café. E ensinando, ministrando de uma maneira peculiar demais, maravilhosa. Ela teve treinamento na Scotland Yard, que, para quem não sabe, é uma das, aliás, é uma das não, é a melhor polícia investigativa Do mundo. do mundo, a Scotland Yard. Seguida É, pelo exato. FBI, né? Também tem a israelense, mas em termos de técnica de entrevista oratória, a Scotland Yard, ela sai na frente. A escola inglesa de investigação é fantástica, né? Os ingleses sempre tiveram uma tradição de serem grandes investigadores, né? Os americanos, boa parte das técnicas que os americanos usam já são um aperfeiçoamento dos ingleses ou uma evolução das técnicas usadas pelos ingleses há muitos anos, né? Principalmente até com a investigação de serial killers, né? É interessante que eles também têm até alguns pensamentos divergentes, tal, como é que encaram isso, tal, mas as técnicas são bem utilizadas no mundo todo, tanto pelos ingleses como pelos americanos. É bem interessante isso. Sim. Sim, inclusive lá surgiu, né, através de Fischer e Gleisman, uma técnica de entrevista que atualmente é utilizada no mundo inteiro, né, e é a melhor técnica, a mais conceituada técnica de entrevista, que é a técnica de entrevista melhorada. Surgiu lá, na Inglaterra, mas não é só aplicada lá, é aplicada mundialmente. E, e é isso. Mas ao entrar na Polícia Civil e eu senti uma necessidade minha, enquanto entrevistadora, enquanto ter que escutar o ser humano, o outro, né? Dentro do contexto dele, do mundo dele, e retirar o que eu queria para mim, Uhum. eu senti uma grande deficiência, porque eu achava que o nosso treinamento ainda não era o suficiente. Certo. Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei por cursos que pudessem. Oi, Coimbra Nunes, meu grande amigo, meu parceiro. Eu procurei por cursos que que abrangessem o meu mundo, que dessem uma abertura ao meu mundo de pensar, né? Então eu fui atrás de coach, curso de coach. Eu sou coach sistêmica e coach tradicional pelo Instituto Arline Davis. Eu fiz curso de PNL e agora em agosto eu estou fazendo o curso de PNL Practitioner e depois eu vou aprofundar. Boa noite a todos. Aprofundar para PNL Trainer. E eu senti que esses cursos foram extremamente importantes para integrarem, complementarem o conhecimento que eu já tinha trazido da polícia e meu também, autodidata. Porque eu vou lhe dizer, viu,
Vinícius, é, enquanto eu não tinha, a polícia não tinha como investir em mim ou qualquer outro servidor enquanto, né, entrevistador, e eu precisando fazer entrevista e querendo, né, acima de tudo, tendo a vontade de fazer uma entrevista bem feita, partiu de mim ir atrás de uma doutrina que eu pudesse utilizar. E eu me surpreendi em verificar que só há doutrina em inglês. Em inglês. É, Pouquíssima doutrina em português, pouquíssima no português de Portugal. exato. Mas brasileira é Não quase há. inexistente. O que é interessante, né, Virginia? Toda a nossa doutrina policial, digamos, de formação, de investigação, hoje no mundo, basicamente, é em inglês. Não existe material em espanhol e em português, basicamente. É bastante interessante isso. Então, ou você lê o material dos americanos, ou lê o material dos ingleses. Às vezes dos franceses, por ali e tal. Mas por quê? Porque eles têm polícias de investigação muito profissionais há muitos anos, com alto nível de profissionalismo. E ocorre uma coisa interessante, né, Virginia? Os policiais, quando se aposentam, eles vão escrever livro e treinar os policiais mais novos, né? Ele deixa Exatamente. toda a sua experiência de vida de 30, 40 anos de serviço para a própria corporação, né? Ele se torna o monitor da disciplina lá na corporação dele e vai escrever livro, material, estudar, né? Exato. E é Exato. extremamente interessante isso, e passar a experiência dele. E eles escrevem, né? Eles têm protocolos definidos, é bastante interessante. Virginia, Sim, você falou bem, fazer, protocolos. fazer uma primeira pergunta para você. Qual é a melhor característica de um bom entrevistador? Qual é as características principais que um entrevistador deve ter, um bom entrevistador? De primeira, a adaptação. Hum, Adaptação. Ou seja, isso é uma coisa que eu aprendi apenas com a PNL, viu? As técnicas que eu tinha comigo mesma, vindas do treinamento policial, não me foram suficientes para perceber essa característica. Porque, como pressuposto da PNL, nós aprendemos o seguinte, que o mapa não é território. É o primeiro e, para mim, o mais importante pressuposto da PNL. Com isso, a gente... O que isso quer dizer? Que o que você pensa não é igual ao que o outro está pensando. A hum. sua história de vida, o seu contexto de vida, a sua infância, sua criação, seus estudos, sua relação com pai e mãe e outros não são iguais ao outro ser humano que está sendo entrevistado por você ali na sua frente. De maneira que o bom entrevistador, o que realmente está interessado em colher alguma coisa e não interessado em impor a sua visão àquele instrumento de investigação, qual seja o inquérito policial, o bom entrevistador é aquele que está aberto a ouvir o que o outro tem a dizer. Então, a boa característica do entrevistador é escutar. E não é só escutar por escutar, é escutar ativamente. Escutar ativamente é você realmente querer ouvir com vontade e até com empatia, e a gente já chama o rapport, já faz um link com o rapport aí, escutar com empatia o que o outro quer dizer, entende? Então, para mim, isso é o suficiente. Você tendo isso, o resto é consequência. Porque você vai criar um vínculo tão bom e tão forte com a pessoa que está ali na sua frente, que naturalmente, e com as técnicas que você tem de PNL, de coach, de entrevista, você vai tirando, de letra. Certo. É interessante essa questão do rapport e também da questão da empatia. Até Coimbra que está ajudando aqui, da empatia. Tá. Uma das maiores Ó, dificuldades é Léo. você, né, gerar esse vínculo, né, Sim. dessa empatia. O que é que mais bloqueia isso? Né? Quais os problemas de bloqueio que as pessoas, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos interrogatórios judiciais, das audiências, né? A gente tem muitas diferenças assim. As pessoas. Qual é a primeira coisa que a gente deve ler? O que é que o corpo mais fala? O que é a coisa que mais se manifesta numa pessoa quando ela está falando?
É o olhar, é as mãos. O que é que a gente olha? Quais são as coisas mais básicas assim para a gente observar quando a gente está lendo uma pessoa, né? Certo. Ah, agora você tá meio que puxando para o lado de linguagem corporal, certo? Um pouquinho. A gente vai fazer uma mistura aqui. Excelente. Ótimo, ótimo, ótimo. Bem, quando chegar alguém na sua delegacia, quando tiver alguém em júri, quando você estiver defendendo alguém. Eita, já tá dando um delayzinho. E aí, tá me vendo? Tá me escutando? Oi? Vinícius? Tá me escutando? Escutando bem. Oi, oi? Voltei? Voltou? Tô. Pronto. Escutou. Pode falar. Tá, beleza. Posso falar? Pode. Pronto. A primeira coisa que a gente deve observar em termos de linguagem corporal é posicionamento de braços, eu diria. Vamos falar de linguagem corporal de uma maneira geral, certo? Posicionamento de braços e de pernas. Inclinamento de tronco. Depois a gente fala sobre expressões, certo? Você tem que... Vou falar aqui como se eu fosse uma policial. Vou me colocar em um contexto. Vou me situar no contexto de entrevistadora policial. Percebam que são vários os contextos. Não é o contexto do advogado de defesa. Não é o contexto do promotor. Não é o contexto do juiz. É o contexto do investigador, certo? A gente tem que se colocar no contexto. Se entra uma pessoa para mim para ser entrevistada e ela, de pronto, já apresenta bolsa no colo, eu já sei que aquela pessoa já está intimidada. Por quê? Porque ela está colocando um objeto entre nós dois, entre nós duas, né? É tanto que uma das técnicas do FBI, que o Gordon e Fletcher são ex-formers, são ex-agentes do FBI, que eles falam deixem suas mesas limpas. Tirem tudo da mesa, a não ser a própria mesa. Se possível, até a mesa você não teria para entrevistar uma pessoa, porque ela é um obstáculo entre você e a pessoa. E até isso atrapalha. Então, se entrar uma pessoa e botar uma bolsa, você gentilmente, de uma maneira que a pessoa não perceba que ela está sendo, de uma certa forma, modulada, para não usar a palavra manipulada, porque a gente não gosta de usar a palavra manipulada na PNL. Então, o que a gente faz? Por gentileza, me dê sua bolsa, tão pesada. Vamos colocar aqui, deixar aqui guardadinha a bolsa. A senhora quer uma água? Está precisando de alguma coisa? Um biscoitinho? Tenha sempre um biscoitinho, um docinho, uma balinha de café, uma aguinha na sua sala, certo? Em termos de delegacia de homicídios, e aqui eu acho que o doutor Carlos Otton entrou, meu amigo Léo também entrou, Coimbra, que lida com homicídios. Em termos de delegacia de homicídios, isso é extremamente importante para o entrevistador. Por quê? Porque geralmente numa delegacia de homicídios, a gente ou só tem provas provindas de câmeras ou de informantes, ou a gente tem que obter as provas através das testemunhas que muitas vezes estão temerosas em dizer algo. Por quê? Porque podem ser mortas a qualquer momento, ameaçadas por pessoas de facções. Então nós temos que ter muito milindre em lidar com essas testemunhas, sabe, Vinícius? Por isso que eu falo em 3 tipos de rapport. Tá conseguindo me ouvir? Tá, Tá beleza. conseguindo me ouvir? Eu falo em 3 tipos de rapport. O rapport inicial, que é aquele quando você abre a porta para que seu cliente, no meu caso, o meu cliente é o cidadão. Certo. Não é a vítima, não é o bandido. Não se Certo. engane. O meu cliente, enquanto servidora pública de ponta, é a vítima, é o cidadão, certo? Então, entrou a vítima, eu abri a porta, ali é o primeiro rapport. Ali eu já tenho que estar com expressões faciais de acolhimento, sorriso no rosto, né? Um tom, um pitch de voz que a gente fala, um tom gostoso de voz, um tom macio, um tom acolhedor, que não a assuste, né? Venha, sente-se, esse é o primeiro rapport. Existe o rapport intermediário, que é quando você tá já tirou a bolsa do colo dela,
e ela está ali sentada na cadeira. Se ela não tá, aí a gente pode falar de efeitos. Ela lá sentada na cadeira, você vai iniciar a entrevista. Rapport intermediário, vamos lá. Ela tá assim, ó. Geralmente mãe de filhos que são assassinados, né? Efeito tartaruga, turtle effect, né? Holding. Existem várias denominações para esse efeito. Holding and hoping, deer in the headlights, turtle effect, existem outros também. Mas o que isso quer dizer? A pessoa está tão constrangida, está tão temerosa em falar alguma coisa, que ela se encolhe como se estivesse dentro de um casco de uma tartaruga. Aquilo dali já mostra que ela não está bem acomodada no ambiente em que ela se encontra. E o que isso quer dizer para você, entrevistador? Capte isso e tente mudar essa situação. Use de várias maneiras. Aí a gente também aprende na PNL. Os canais de comunicação, os canais sensoriais, o chamado VACOG. Visão, audição, sinestésico, olfativo e gustativo. Quem tem um bom olhar, isso já 10 anos de polícia, entrevistando pelo menos 4 a 5 pessoas por dia, a gente vai tendo já um bom olhar para isso, a gente vai começando a perceber se a pessoa ela é mais visual, se a pessoa, com a conversa mesmo, né? Se a pessoa ela é mais sinestésica. E aí você pode explorar esses canais. Como? Ofereça uma água, se é gustativo. Ofereça uma balinha de café, se é gustativo. Abra as portas para que ela se sinta à vontade. Eu provoco ela a partir dos sentidos dela, né? A partir Sim. disso, né? E aí eu depois começo a mostrar uma foto, eu mostro um vídeo, eu vou provocando ela a partir disso e ela vai tendo com as cores, com toda essa... É bastante interessante isso. É fantástico isso aí. Exatamente, exatamente. Outra coisa fundamental, além dessa regra, estou vendo que muita gente aqui entrou conhecida, a promotora Nara Lemos, que é muito minha amiga, minha escrivã, minha melhor amiga Giovana, o Léo, meu amigo acima, acabou de dizer que o ambiente da delegacia também não favorece. E é É verdade, verdade, é verdade, não verdade. favorece. Certo? Por quê? Porque já por praxe, quem entra em delegacia acha que ou vão bater em mim, ou eu fiz alguma coisa errada, ou meu Deus do céu, foi que eu fiz de errado, já vai com medo. Inclusive, eu tenho até uma anotação que eu fiz aqui, que é o medo do inocente de ser julgado erroneamente por aquele policial que não esteja se apresentando de uma maneira deveras competente para analisar o testemunho dele. E aí a gente já puxa para a imagem que você vai apresentar quando vai um entrevistado na sua delegacia. A gente pensa que não é importante como a gente se apresenta. Roupas, né? Vestuários, cabelos, unhas bem feitas, a minha, devido à pandemia, não olhem. Uma boa maquiagem, uma boa apresentação. Já em relação aos homens, isso são técnicas do FBI, ok? O que eu estou falando nesse momento, em rapport de imagem. Os professores do FBI, Gordon e Fleischer, eles falam, e também Navarro também, ex-agente do FBI, eles falam em uma boa apresentação de imagem. Qual seja, feminina, cabelos presos, desse jeito que eu estou aqui com você, certo? Impecavelmente presos. Se soltos, bem alinhados e retos e elegantes. Nada puxando para a sensualidade, certo? Brincos, o mínimo possíveis de brincos. Anéis, nada de anéis, não coloque colares, nada de maquiagens fortes, certo? Blusas sempre compridas, mangas compridas, né? Cobrindo o seu corpo. E mulheres, ou blazer, ou saia longa, ou calça. Já homens têm que pecar pelo excesso da higienização. Ou seja, cabelos sempre bem cortados, barbas sempre bem feitas,
Sapato, até isso os agentes do FBI eles falam. Sapatos super bem lustrados, ternos impecavelmente passados. Por quê? Porque quando a pessoa está falando a verdade, se você é um entrevistador que se mostra desleixado com a sua imagem, ela ali, ela pode lhe dar um falso positivo no testemunho dela, que vai ser apenas pelo medo que ela tem de ser julgada erroneamente pela sua pessoa, porque ela já está julgando você, pela maneira de você se apresentar a ela. Entende? E já existe o contrário quando a pessoa é culpada. Quando a pessoa é culpada e você se apresenta de uma maneira bem boa, clean, né? A pessoa culpada ela já tem um medo de ser pego pela verdade, porque ali, só pela imagem, já é um indício de que você é competente. Olhem como a imagem é importante. Fundamental. Certo? É, sem Nisso a gente dúvida. está falando no contexto de rapport intermediário ainda. Não é É, isso? é interessante, Virginia. A pessoa tende a lhe dar mais credibilidade a quem, obviamente, está vestido ou apresentável de uma maneira adequada, né? Ela tende a olhar aquela pessoa e conceder ela mais credibilidade, ou seja, a vestimenta, a barba, o jeito, né? Tudo isso. E também, Obrigada. inclusive, o modo como você pergunta, a polidez, o respeito que você impõe, né? O tom da voz, a firmeza das palavras, tudo isso transmite para quem está sendo entrevistado, né? De maneira extremamente Sim. importante para isso, né? Para quem está sendo interrogado lá. E eu acho que se aplica Obviamente, não só ao ambiente da delegacia, mas a vários outros ambientes também. Um ambiente de fórum, um ambiente de negociação, há vários ambientes ele transmite essa, essa outra com coisa. certeza. Agora, algo que você falou agora e já puxa outro link na minha cabeça é o seguinte: a maneira polida, elegante de se falar é interessante ser É, utilizada majoritariamente em ambiente judicial. Porém, no ambiente de delegacia, eu vou refazer minha fala. Se você quer ter uma boa conexão com seu cliente, tente entrar no mapa dele. Vamos puxar para o primeiro pressuposto da PNL. Entre no mapa dele. Ou seja, haverá clientes em que o vocabulário não será tão bem construído. E hum, você, para ser mais didático e melhor entendido por essa pessoa, você vai ter que captar esse mundo dele e entrar no mundo dele. Ou seja, se você se você nota que ele fala um pouco de gíria, ó, capte isso. Use uma gíria aqui e acolá, entende? Porque você vai, ó, fazer o pissing and leading, que a gente chama. Você vai capturá-lo e vai trazê-lo para você liderar a entrevista, hum, entende? É, a forma de você liderar a entrevista sempre é captando o mundo do outro. certo. Então, Esse é nem o. sempre os termos técnicos eles vão ser assim, eles vão nos ajudar. Muitas vezes eles podem nos distanciar do outro. É porque também tem uma questão, né? Você está falando com um agricultor simples, sertanejo, e você impõe palavras que ele sequer compreende. Então você vai não vai conseguir extrair dele informação praticamente nenhuma válida, né? Porque você não está conseguindo ler o Exato. mundo dele, né? Nem se expressar à altura você está conseguindo. E aí isso é um problema também, isso é outra questão. Que é um problema muitas vezes, Virginia, aqui numa experiência pessoal, quando a gente vai também perguntar, fazer entrevistas com pessoas que são muito técnicas. Por exemplo, com médico, engenheiro, arquiteto, que é muito específico daquela área técnica. E aí, se você, muitas vezes, se você não tiver cuidado, ele vai, obviamente, vai manipular completamente você ali naquela conversa, porque, obviamente, ele tem um controle da linguagem, né? O controle dessa linguagem técnica, né? Que isso é um risco Exato. também que você carrega, né? Com certeza, isso é um risco. E olhem, eu tive um treinamento com uma professora do TEDx, que é um evento internacional para palestrantes. E ela me falou que
isso é uma coisa, a linguagem formal, e inclusive na técnica de entrevista melhorada, isso é falado. A linguagem formal excessiva, ela dificulta a compreensão do outro em relação a você e vice-versa. Ou Ou, seja, é melhor que você seja didático e retire a informação que você precisa do que você use termos elegantes e difíceis a ponto de truncar a conversa. Entende? certo. Então a gente tem que ser Ô, esperto nessa hora. Virginia, explica um pouco para a gente o que é essa técnica de entrevista melhorada que você já falou algumas vezes aí. Pronto, a técnica de entrevista melhorada, eu fiz até um slidezinho aqui. Ela foi feita por dois ingleses, Fisher e Glassman. E hoje em dia, ela é a melhor técnica para se entrevistar. Ela pode ser, inclusive, mudada para diversos públicos, certo? Ela pode ser feita com crianças, ela pode ser feita com adultos e com idosos, tá? E você pode modulá-la de acordo com a situação em que com o contexto que você esteja. Por isso que ela é tão boa, entende? E ela traz isso, ela traz os passos em que você vai construir um laço com o seu cliente. Vamos lá. A técnica de entrevista cognitiva melhorada. Primeira coisa a se fazer é o rapport building, que é a construção do rapport, que a gente já comentou agora. Né? Certo, Não preciso nem perfeito. mais tocar nesse ponto. Vamos passar para o próximo. É a transferência do controle da entrevista para a testemunha. O que você tem que dizer para a sua testemunha, para o seu declarante, para aquela mãe que perdeu o filho? E a gente precisa lembrar algum detalhe, entendeu? Você tem que dizer o seguinte: olha, nesse momento, a senhora é a dona do que a senhora vai falar. Só a senhora sabe do que aconteceu. Então, transfira a responsabilidade completa à testemunha. Certo? Pronto. Depois disso, você diz o seguinte: e agora, já que a senhora sabe que a senhora é a única responsável pelo que a senhora vai falar, relate tudo que a senhora se lembra. Tudo. Com que intuito a gente quer que ela relate tudo, Vinícius? Porque a gente quer que ela relate tudo da maneira da cabeça dela, do mapa mental dela, com todos os detalhes ínfimos dela. Porque pode ser que se a gente fizer uma entrevista estruturada, ou seja, com perguntas pré-feitas, a gente perca detalhes importantíssimos numa investigação. Então, esse relato livre e esse relato de tudo, você deixa a testemunha falar. Aí você, pronto, não interfere. Interrupção de respostas e interrupção de relato é o primeiro e maior dos erros cometidos numa entrevista, certo? Depois disso, se você sente que ela está com alguma dificuldade de se lembrar de alguma coisa, você pede para ela você faz um restabelecimento de contexto. Aí você começa a interferir um pouquinho. Você que já tem ciência um pouco do que aconteceu, né? Já tá a investigação já foi iniciada, você já restabelece o contexto. Vamos lá, vem aqui comigo, vamos lembrar comigo aqui. Seu filho foi para o centro da cidade, 5 horas da manhã naquele dia. A senhora lembra que ele foi com um amigo chamado Pepe, né? E aí depois eles passaram em frente ao Bom Preço da João Machado, viraram à direita em direção à lagoa. E aí, depois disso, pronto. Direciona, Uhum. restabelece o contexto e direciona para ver se ela se lembra de mais alguma coisa. Se ela tiver mais alguma dificuldade, você pede para ela fechar os olhos. Feche os olhos e agora sinta aquele momento. Sinta, se a senhora apreciou, sinta o momento. Né? Tente se lembrar. E o que se chama disso daí? Qual é o nome dessa técnica? Visualização mental. Então, após o restabelecimento do contexto, já vem a visualização mental. E na visualização mental,
é um outro canal fortíssimo para você utilizar do VACOG, da PNL. Porque enquanto a sua testemunha, o seu entrevistado estiver fechando os olhos, você vai utilizar-se dos sentidos dele, dos canais sensoriais. Visão, audição. A senhora escutou alguma coisa no momento? O que a senhora escutava? Era som de trânsito? Escutou barulho de disparo de arma de fogo? Quantos barulhos, quantos disparos a senhora escutou? E aí você vai fazendo, vai explorando os canais sensoriais dela nessa visualização mental também. Que até facilita. Quando ela está de olhos fechados, facilita. Você também pode se utilizar da mudança de ordem nessa entrevista cognitiva melhorada. Você pode mudar a ordem dos acontecimentos, porque tem muitas pessoas, viu, Vinícius, que elas contam melhor os fatos de trás para frente. Elas se lembram de coisas mais importantes de trás para frente. Virgínia, só uma questão assim. Uma das coisas que eu tenho muito apreço por essas questões e gosto muito que a polícia se profissionalize nisso, sempre foi, é porque uma coisa que eu tenho muito medo é a questão das falsas memórias, que é um problema isso nos processos, né? As pessoas, porque a falsa memória não é uma mentira deliberada, mas é uma reconstrução, né? Na verdade, uma criação imagética que a pessoa fez de um passado, por N motivos. Isso também, quando a gente tem uma entrevista nesses moldes de profissionalismo, a gente evita também que aquele caso ocorra uma falsa memória, ou seja, a gente confia em uma falsa memória para indicar um culpado, por exemplo, que não é, ou uma situação, ou uma cor, porque assim, você sabe, Virginia, que as pessoas, por exemplo, trocam, por exemplo, cor de veículo, cor de roupa, Sim. dia da semana, diz que foi no sábado, mas foi no domingo, a pessoa diz que isso é muito comum acontecer, né? Principalmente quanto maior, mais longe aquela memória, ela quando vai procurar novamente construir aquilo de novo, né? O passado não é um filme, né? A gente vai toda hora fazer uma reconstrução dele, e quando vai reconstruir, às vezes cria umas coisas lá, né? A criatividade entra em cena. E eu acho que essas técnicas evitam que isso também ocorra, né? Que a gente não tenha uma falsa memória, ou seja, que lá, de fato, a testemunha não esteja criando, ou que a vítima também, ou outras situações, ou o próprio acusado também em outras situações. Sim, fundamental isso que você falou. Por isso que você tem que mostrar para ela, desde o princípio, a sua competência, certo? Que você vai ser capaz também de perceber quando ela estiver se enveredando por um caminho que não seja verdadeiro, certo? Então, já aconteceram casos comigo de falsas memórias, tanto na homicídios quanto na delegacia da mulher, na qual eu estou lotada agora. E o que é principalmente na delegacia da mulher. Principalmente na delegacia da mulher. Peraí, minha filha. Mamãe tá numa live. Chegou minha filha aqui, sinto muito. Tranquilo. Por quê? Porque as mulheres querem ajudar muito. Não é nem por má vontade, nem porque elas mentem ou. Não, é porque ela tá ali sendo vítima e ela quer ajudar a polícia a resgatar o contexto de qualquer maneira. E a mulher realmente tem um campo imaginativo, eu sou mulher, né, bastante fértil. Mas a gente percebe de pronto, né? E a gente sempre faz a pergunta avaliadora. Você tem certeza que foi assim mesmo? Olha, pelo que eu estou percebendo, não foi assim. E aí você vai dando as contra-respostas para ver se ela confirma o discurso dela. Mas aí depende da sua percepção entrevistador, certo? Da sua competência enquanto entrevistador. Certo. Captar isso daí. Posso prosseguir? Pode. Ainda tem mais depois, 2 tópicos. Pronto. Aí você fez com esses 2 tópicos e a gente volta um pouquinho para a linguagem corporal, que a gente tinha começado e a gente entrou em outras. Perfeito. Perfeito. Mas pode terminar os 2 tópicos aí, sem problema. Pronto. Depois nós temos a mudança de perspectiva, que é você pedir para a sua testemunha se colocar no lugar
digamos, um assalto a banco. Então, ela estava lá na fila do caixa. Então, ela é uma testemunha do assalto a banco. A gente pode pedir para ela tentar se lembrar do assalto a banco, como se ela fosse o caixa número 3 que está ali diante dela. Se coloque na visão do caixa número 3. Você consegue se colocar? Isso daí se chama mudança de perspectiva, certo? Para ver se ela traz alguma outra visão que ela possa se lembrar. Né? Uma asilo, alguém que entrou depois com uma arma de grande potencial ofensivo, entende? E, por último, o questionamento compatível com a testemunha, que é aquilo que a gente já comentou, que a gente está sempre tendo que modular a nossa fala com a fala do nosso cliente para a gente ser empático, para a gente captar a conversa dele. E ele nos entender também. E agora a gente pode passar para a linguagem corporal. Fantástica essa coisa da mudança de perspectiva, viu? É justamente quando a pessoa diz, ó, eu não conseguiria ver não, mas quem estava do outro lado conseguia ver direitinho. Ou seja, é exatamente ele ali mudou a perspectiva, né? Da posição dele espacial dentro do banco, por exemplo, né? O caixa, ó, Exato. é porque eu estava de costa, mas o caixa conseguiu ver. E por que isso ajuda a investigação? Porque você vai ver que tem uma câmera que tem uma posição voltada e vai conseguir ver exatamente aquilo, né? Então, é bastante interessante isso, muito legal isso. Muito, muito. E ajuda Mas bastante. vamos para a linguagem corporal, Simone. Linguagem corporal, vamos lá. A gente já Exato, falou perfeito. aqui. Isso. Eu vou dar uma pincelada nos 3 maiores sintomas da linguagem corporal. A gente já iniciou, já falou, pincelou aqui o efeito tartaruga, né? Que é o primeiro comportamento que a gente tem quando a gente é submetido a algum constrangimento, alguma ameaça, que é o mesmo comportamento feito pelos animais de pequeno porte, quando eles estão submetidos ao predador. O que eles fazem? Eles se encolhem com a intenção de não serem vistos pelo predador. Holding and hoping, aguardando e esperando que esse predador vá-se embora, porque eu quero viver, entendeu? Então, esse É, é o primeiro efeito. é gato quando vê cachorro. Resgata. Eu sei lá, o meu gato é tão bravo que eu acho que é capaz de partir para cima do cachorro. Tem uns Mas, gatos que vieram alterados geneticamente. Então, pois é, esse aqui é o efeito Turtle Effect, ou Deer in the Headlights, pego sobre os holofotes, certo. certo? A gente também percebe esse efeito, essa linguagem corporal, quando a testemunha está lá, quando o entrevistado está lá e ele está segurando tão forte o braço da cadeira, meu Deus, está quase quebrando o braço da cadeira, né? Ele está extremamente congelado. Por isso que esse efeito também é chamado de freeze or hide. Efeito freeze or hide, de congelamento ou esconderijo. Certo? Certo. Aí a gente passa para o segundo efeito, que é quando você tem que enfrentar aquela situação de qualquer maneira, certo? E não vai poder fugir, nem vai poder se esconder e vai ter que enfrentar. Então a gente passa para o efeito flight, que é o efeito de fuga, certo? Que é quando você geralmente vem, coloca uma bolsa assim no seu peito, vem a testemunha e coloca logo a bolsa assim, quando entra na delegacia, certo? Ela não quer, ali, meu amigo, tá fechado. Aí você usa aqueles recursos que a gente já falou para retirar aquele empecilho entre você e ela, certo? Quando, por exemplo, você nota que ela coloca um braço na frente, braços cruzados, Cruzados. entendeu? Mãos na frente da cabeça, certo? Mãos na frente da cabeça. São todos efeitos de fuga, que a gente também pode chamar de pacifying behaviors. Pacifying behaviors, comportamentos pacificadores. Quando você está numa situação de constrangimento e vai ter que encarar aquilo de toda forma, você começa
a se autotocar, sabe? Uma forma de se agradar. É uma forma de Hum. você se agradar, Porque você está numa porque você está... situação desconfortável, né? Exatamente. Exatamente. Isso também indica fuga, certo? Deixa eu ver. Cruzamento de pernas também. Desvio de pés para a saída mais próxima, né? Então, se você está conversando com alguém no corredor do fórum, você encontrou com o juiz tal, e você inicia uma conversa com o juiz. E aí você vê que o juiz está com o tronco inclinado para a Nada. vara dele e o pé inclinado para a vara dele. Porra, deixa o juiz ir embora. Não prende mais aquele juiz ali. Por quê? Porque ele deve estar ou atrasado, ou com alguma coisa na cabeça. Ele não vai te dar a atenção devida, né? Sim. Ele não vai te escutar. Pode falar. Tem uma posição de mãos, Virginia, que é aquela que a pessoa que ela estende as mãos em cima da mesa e mexe os dedos. Ela bate na mesa assim, como quem ela abre as mãos assim, meio que Dedilhando. dedilha assim, como quem tá ali. Que é às vezes você acha que é uma sensação de nervosismo, aquela pessoa tá lá, ela tá impaciente com aquilo, tal, e ela fica com as mãos abertas e bate ali, tal. É interessante, às vezes esse comportamento também. Comportamento é pacifying behavior também. Pacifying behavior. É comportamento de autogestão emocional. Na PNL a gente chama isso, autogestão emocional, que é refletida através do corpo. Então, todos os comportamentos de autotoques, mão na cadeira, dedilhando os dedos na mesa, né? O pé assim, ó, pé batendo, a gente vê muita gente com o pé batendo, Ô, nervoso, embaixo da Virginia, cadeira. a questão da face, do rosto, o que é que mais demonstra? A questão dos olhos, eu acho que a questão mais fatal é dos olhos, né? É, nós temos aí, vamos passar para o slide das emoções primárias, 7 emoções primárias. Né? Olha, por Nós, diga. os olhos, eu acho que por quê? Tem gente que foge o contato visual, há pessoas que não gostam de contato visual e nem querem contato visual olho no olho, né? As pessoas fogem desse contato. Se eu coloco os olhos nela, ela foge o contato. E o interessante é que os olhos são essa transmissão de comunicação muito importante, né? Quando eu olho para os seus olhos e você me olha, né? A gente consegue transmitir muita comunicação. Por quê? Aí fala um pouquinho dessa questão dos olhos, que eu acho extremamente interessante, assim. Os olhos, inclusive, foi muito interessante você ter falado comigo agora sobre isso. Porque uma hora antes dessa live, eu estava tendo uma aula de oratória com a minha mentora, que é Georgia Lima, e ela falou sobre isso. Ela falou o seguinte: um ponto a ser melhorado na sua oratória. Quando você for explicar alguma coisa e tiver que pensar, tiver que relembrar algum conteúdo na sua cabeça, não olhe para outro lugar. Porque eu estava explicando para ela e olhando para essas árvores que estão na minha frente aqui. Ah, Georgia, porque não sei o que lá. Não, eu não estou ali, eu estou aqui. Olhe para mim. Você está certíssimo. Geralmente, a pessoa que evita um contato visual é porque está querendo, não quer se aprofundar naquele assunto. Mas pode ser também que ela esteja ali recuperando uma memória. Sim. Entende? Tudo vai depender da chamada baseline da pessoa, que a gente chama de linha de base da pessoa. A linha de base, ela é descoberta depois que você passa um certo tempo conversando com esse ser humano. Você inicia uma conversa com ele despretensiosamente, conversando sobre assuntos aleatórios, não necessariamente o que você quer saber. E aí, como foi seu dia hoje? Me fala mais. E aí, como é que tá a filhota? Tá bem? Como é que foi o evento que você participou no final de semana passado? Me conta daquelas aulas que você está assistindo. E aí você vai, ó, pegando a baseline, ou seja, o comportamento natural do seu entrevistando, do seu entrevistado. E aí você vai saber que quando ele mudar o olhar dele, pode ser que ali exista um ponto de interesse, que pelos 6 canais de comunicação ingleses, a gente chama de points of interest, que é um canal que a gente pode explorar.
Não necessariamente a pessoa vai estar mentindo quando ela desviar o olhar, não. Pode ser É, um ponto para a gente conjugar com outros pontos e aí verificar, analisar a veracidade da informação. Então, o ou olhar, seja, ele é apenas um ponto de muitos outros. é como se fosse, né, uma imprecisão na narrativa que ele construiu ali, naquela história que ele está falando, né? E naquela imprecisão eu vou conseguir ali dizer, eu quero saber mais, porque ele foi impreciso ali, né? Isso. Alguma coisa Muito bem. é a imprecisão é interessante. Isso, o olhar é muito fatal nessas coisas. Por isso que para onde a pessoa olha é extremamente. E você entender, assim, as pessoas, cada pessoa é um ser humano, é algo muito especial, né? Muito diferente, muito peculiar. Então as pessoas têm diferentes modos de se comunicar, se portar e olhar também. A gente também tem que prestar atenção a isso também. Pessoal, eu vou Com pedir para certeza. que quem tem questão vá colocando aqui na caixinha de perguntas, se puder. Eu já estou lembrado de algumas aqui, que foram perguntas que vocês fizeram. Tem uma de Dani, tem uma de Patrícia, tem outras Eu pessoas não estou aqui que conseguindo perguntam. acompanhar. Mas eu consigo, eu estou aqui, eu leio para você. Aí eu te digo. Bom, duas perguntas Sim. aqui, eu já vou respondendo assim. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, vocês vão colocar na caixinha aqui, que a gente vai respondendo também na caixinha, nessa interrogação aí embaixo. Dani perguntou aqui, Dani Souza, perguntou como saber se a pessoa declarante não é psicopata, porque sabemos que psicopatas contam mentiras como absolutas verdades. Psicopatas sempre Excelente, excelente geram, e em pergunta. delegacia de homicídios passam muitos psicopatas, Nossa, não é verdade? eu adoro, adoro, adoro esse tema. Por quê? Porque eu enquanto investigadora criminal, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Deu um Tá ouvindo, delay. tá beleza, Tá me pode ouvindo? falar. Pronto. Tá ótimo. Enquanto investigadora criminal, raríssimas foram as vezes em que eu estive de frente a um psicopata. Até porque eu não posso atestar isso porque eu não sou psiquiatra, né? Não sou médica. Mas só pelo, pelo contexto, eu posso dizer a você. Quem foi que fez a pergunta? Foi Dani. Foi Ana Beatriz? Dani. Foi Dani, eu Dani posso dizer a Souza. você que, apesar de ter trabalhado uma vida na delegacia de homicídios, eu fui encontrar um psicopata na delegacia do meio ambiente. E aí foi a melhor entrevista da minha vida. Por quê? Porque foi muito instigante, foi muito. Nossa, era um rapaz, certo? Como era menor de idade, não vou citar nomes, mas era um rapaz que ele, em determinado bairro de João Pessoa, ele circundava o bairro com duas faixas brancas no seu rosto, sem blusa, só short, e eventualmente ele usava aquela máscara, tem um filme aí que tem uma máscara branca que eu não sei qual é essa máscara, uma máscara horrível. Tem uns olhões assim, um queixão. Eventualmente ele usava essa máscara. A denúncia chegou na delegacia dizendo que ele fazia rituais satânicos com gatos. Certo. E nós fomos atrás de investigar isso daí. Fomos até a casa dele, acompanhada da mãe dele, que já tinha sido vítima de abusos dele, deveras, já tinha sido vítima de pauladas, tentativa de incêndio do carro, bem como a avó, tanto que a mãe saiu de casa, ou seja, agressão ao sexo feminino, inicialmente, e aí ele ficou apenas com a avó. E quando chegamos na casa dele, de imediato vimos em cima da mesa várias, vários quadrinhos com nomes do diabo em diversos idiomas. El Chaco, El Diablo, e não sei o que lá. Eu tenho essas fotos até hoje. Velas de todas as cores. Voltamos para o computador dele, o computador dele estava aberto em páginas de rituais satânicos, certo? Mas não tinha nenhum animal lá. Trouxemos
trouxemos o rapaz na delegacia, acompanhado da sua genitora, que ele tinha 17 anos, e fizemos a entrevista. A todo momento, ele falou o que fazia com os animais. E Uhum. ele falava de uma maneira em que ele se orgulhava Com grande do que ele satisfação. fazia. Muita satisfação. E aí, segundo o Paul Ekman, que é o nosso grande ícone da linguagem corporal, né, psicólogo norte-americano, segundo Paul Ekman, Dani, em casos de psicopatas, nós temos duas linhas muito boas a serem seguidas. Quais sejam? Ou você estimula aquela pessoa que você percebe que pode ser um psicopata, ou você o estimula dizendo que ele fez um crime perfeito, o elogiando ao ponto dele querer, de enaltecê-lo e ele querer dizer mais e mais a respeito do que ele fez, ou você, pelo contrário, você duvida completamente do que ele fez, que ele não seria em nenhum momento capaz de realizar um crime tão perfeito quanto aquele. Ó, isso aqui, meu Deus do céu, Você isso não é desafia natural, não é ele, né? não. Aí provar Desafia ele. aquilo. Exatamente. Então, tem como sim você fazer entrevistas com psicopatas, e essa técnica da entrevista melhorada eu utilizei com esse psicopata, que eu digo que é psicopata, certo? Não posso afirmar, porque eu não sou psiquiatra. Mas como ele a todo momento falava, se autotocava, se automutilava e chupava o sangue dele na minha frente, fazia assim, e dizia, que delícia. E eu dizia, por que você vai estar fazendo isso? Ele, não, porque eu gosto do gosto do meu sangue, o gosto do meu sangue é doce. E ele explicou pormenores dos crimes ambientais que ele cometeu com as gatas, né? Eram só gatas fêmeas, e ele abria os animais de ponta a ponta. Geralmente as gatas eram grávidas, ele retirava os filhotes e ele disse: eu gostava de ver o cordão umbilical desses animais. O que ele fazia depois? Ele jogava a gata mãe contra a parede, enforcando, esganando a gata mãe, já aberta, e pegava os filhotes e ateava fogo. Depois, com os restos, ele jogava na lixeira de um campo de futebol na frente da casa, do condomínio dele lá, certo? Em outros momentos ele ria no depoimento, e eu fazia, o que você está rindo? Ele, estou rindo de vocês. Vocês quem? Vocês, policiais. Hum. Então, e aí eu cheguei a perguntá-lo, como a vizinhança estava muito temerosa, eu cheguei a perguntá-lo, você tem em algum momento vontade de praticar isso com seres humanos? Aí ele falou, não, não com homens. Mas com mulher, eu já pensei sim. Com quem? Com uma ex-namorada minha, que me deixou por outro menino da escola. Então, eu já quis matá-la. E aí a gente percebe que o crime possivelmente iria evoluir para seres humanos depois, sabe? E olha onde foi que eu fui encontrar, numa delegacia de meio ambiente. Inimaginável, né? Isso, essa situação. Inimaginável. Exatamente. Virginia, a gente vai para os minutos finais aqui da nossa live. Passou muito Ah, rápido aqui. Tem, assim, ah. tem outra pergunta aqui que eu queria para a gente fechar, que é a pergunta de Patrícia, que é quando acontece essas situações assim com muita emoção, geralmente, né? E quando acontece muita emoção nesses momentos. Por exemplo, acho que ela pergunta dos momentos que as pessoas narram, né? Como é que as emoções interferem? Por exemplo, o momento que ela vê situações fortes, né? Como é que aquele relato da pessoa pode interferir com a emoção que ela carrega? Raiva, o sentimento, ódio, angústia. Como é que se pode trabalhar com isso dentro do, né? Como é que a linguagem se transforma, a linguagem da pessoa, e também na entrevista com essa pessoa, né? Não sei se eu melhorei Explore. aí, na hora da entrevista, Deixe, exato. é, deixe fluir. Deixe fluir, porque aquilo, emoções se transformam em pensamentos.
certo? Então, aquilo dá, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, emoções transformam em pensamentos. Então, deixa fluir aquela emoção, porque dali, aqui dali é ouro, certo? Emoção, para nós entrevistadores, é igual a ouro em pó. Por quê? Porque é ali que você vê um ponto, um point of interest, em que você pode explorar. Deixe fluir. Se ela tiver muito se for uma mãe sofrida, obviamente, dê apoio. Se mostre, se mostre presente, se mostre amiga, se mostre empático. Né? Eu sinto muito pela sua perda. Pode ser um bandido da primeira facção da Al-Qaeda, entende? Não importa, ela é mãe, certo? Ela é mãe. Então, você vai ter que ser empático. Para você ser um bom entrevistador, você tem que ser empático, inclusive nesse momento. Que você sabe em que o cara que morreu era um assassino em série, mas você precisa da informação da mãe dele. E se você precisa da informação da mãe dele, deixa a emoção da mãe dele fluir e explora a emoção dela. Da melhor forma possível para você, entrevistador. Entende? Entendo. É bastante interessante isso, essa questão das emoções, porque é esse momento que você tem talvez uma janela única, né? Para você conseguir compreender de fato aquela situação e você conseguir a fala mais fidedigna possível que aquela pessoa vai ter, né? Exato. Acho que é isso, é o Exato. ponto perfeito aí dessa situação. Pessoal, a gente está nos minutos finais aqui. Eu não sei mais porque a gente perdeu a primeira live, porque a conexão da gente foi embora e a gente entrou novamente. Assim. Quem tiver mais perguntas, se der tempo, a gente pode falar aqui. Eu fui caçando as perguntas que tinham feitas aqui no chat. Agradeço a vocês que ficaram com a gente até agora, aí, quase uma hora de live já. Sim, obrigada. Agradeço demais desde já você, Virginia, pela disponibilidade, pela graciosidade, pela empatia comigo aí e conversar com essas coisas tão legais. Meus alunos e Prazer, foi uma satisfação. pessoal do Instagram gosta demais aqui. Eu vou fazer aqui uma semana do crime. Eu já vou criar uma semana de live só para falar de crimes porque a galera gosta muito, eu gosto também demais de debater sobre esse. Me chame também, porque eu também adoro. Pode me chamar. Vou chamar o povo do crime, o povo que gosta de estudar crime, gosta de entender sobre crime. E aí é muito legal, interessante sempre a conversa, que a gente tem uma coisa sempre nova para contar, para compartilhar. Eu posso fazer um jabá aqui? Pode. Rapidinho? Sim, outra coisa. Fale de suas redes sociais, e do seu canal do YouTube também, que eu soube que você montou, legal, já vi lá várias coisas. Fale isso aí, que eu gosto. É isso mesmo. Eu fiz um canal no YouTube recentemente. Está no meu nome, Virginia Malta. O subtítulo Desvendando a Comunicação. Nesse canal eu vou fazer mini vídeos a respeito disso tudo que a gente já está aprendendo, que a gente viu nessa live. Vou complementar com vídeos de PNL, de coach e como todas essas áreas contribuem para uma boa entrevista, em qualquer área que seja, judicial, RH, vendas, negócios, certo? Então me sigam lá, Virginia Malta. Eu agradeço. Show! Valeu, Virginia. A gente tá acabando. Já tem gente me seguindo aqui. A Lisa até disse aqui, ó. Já estou seguindo a Virginia aqui e tal. Ótimo. Pessoal, agradeço vocês. Eu estou no minuto final. Agora entrou a contagem aqui do Instagram. Valeu, Virginia. Eu te agradeço demais. Muito obrigada, viu, Vinícius? Até a próxima. Estamos juntos e a gente se encontra em outras lives, em outras conversas aí, em outros projetos também. Tá bom? Ok, excelente o convite. Obrigada. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem bem. Sigam Virginia nas redes sociais. E a gente Valeu, Ellen. Deem mais dicas aí. Todo mundo que assistiu a gente, um monte de gente, pessoal da Polícia Civil, meus ex-colegas, mas colegas da vida ainda. E muita gente aí. Tem um misturado grande hoje, viu? Obrigada. Bom demais. Foi mesmo. Foi bom. A gente interagiu legal, misturou aqui, foi ótimo. Excelente demais. Gostei muito. Valeu demais. Também. Um cheiro. Tchau. Tudo de bom, tchau, pessoal. gente. Tudo de bom. Obrigada, mãe.
Tchau, pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser, um